Olá pessoal, tudo bom? É uma satisfação estar gravando esse vídeo e para tratar de um tema que está mexendo muito com a sociedade, que é a partida do Gugu Liberato, né? Tem causado comoção, espanto, muitos comentários, questionamento de todo tipo. Então vamos ver se a gente consegue entender um pouco melhor, né? Usando aí os ensinamentos espirituais que a gente estuda, lê, estão disponíveis em toda a literatura espiritualista, que é imensa. Então, vou começar aqui só com uma frase de Jesus, porque ele é um mestre de espiritualidade mais próximo de nós e que deixou um postulado, um ensinamento importante a respeito dessa questão da vida e morte. Jesus vai nos falar que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem. Então a gente vai entender que a vida, do ponto de vista de Deus, é a vida material e a vida espiritual. Então a gente sai de um tipo de vida e vai para outro tipo de vida, em planos diferentes, com características diferentes, mas o espírito é o mesmo, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. Então a gente vai identificar ao longo do tempo filósofos, sábios, pensadores, pessoas da ciência, que também são espiritualistas, falar a respeito, né, dessa questão espiritual, da vida do espírito. Há muitos autores. Não é preciso ir muito longe para encontrar literatura sobre isso. Mais para frente eu vou estar indicando aí uma bibliografia para vocês, de alguns livros que eu tenho, que compartilhar com vocês, né, para que vocês possam fazer suas pesquisas. Então, a gente vai ter que fazer esse exercício do pensamento filosófico para poder compreender essa questão como um todo. Porque quando a gente olha a vida material, é como se fosse a face de uma moeda, onde a gente só vê um lado. A vida material é a vida dos efeitos, é o mundo do contingente, do acidental. Quando a gente olha o outro lado da moeda, que é o mundo causal, do domínio do espírito, aí a gente consegue entender a moeda como um todo, não apenas uma visão parcial dela. Então, por isso, a necessidade de se buscar um entendimento espiritual, para o entendimento do todo. E nesse assunto, então, essa questão fica muito relevante, né? Muito mais relevante, porque é uma questão que interessa a todos, e todos se questionam, e os questionamentos têm sido inúmeros, né? Então esse entendimento espiritualista, né, de que o espírito sobrevive, que nós estamos aqui em passagem, transição, precisa ser bem assimilado, refletido, e tem que ser incorporado em nosso entendimento. A partir disso, a gente pode entrar então num tema tão desafiador, né? Inclusive, com relação a isso, eu peço inspiração da espiritualidade para que eu possa estar passando algo legal para vocês que ajude no entendimento dessa questão, né? O que também não quer dizer que isso torne mais fácil encarar, porque uma coisa é o entendimento intelectual, outra é isso descer para o campo dos sentimentos, né? Então a gente começa pelo entendimento intelectual, dos princípios, para depois aí sim, internalizando esses princípios, eles venham a modificar os nossos sentimentos. Então é um processo que leva tempo, mas nunca é tarde para começar as reflexões a respeito disso, né?
Isso tem comovido, tem levantado inúmeros questionamentos, como perguntas do tipo: por que ele foi dessa forma? Um homem bom se vai e os maus ficam por aí? Ele, no auge da vida, bem-sucedido e com muito para contribuir, parte dessa forma? Um outro questionamento seria: a vida é sem sentido mesmo. Porque onde está Deus nessa hora? Então eu vou tentar aqui ajudar vocês a esclarecer esse tipo de questionamento. Então vou começando colocando para vocês que os ensinamentos espirituais que recebemos da espiritualidade, através da intuição, que acontecem de várias formas em várias religiões, né, do qual tem o nome de dom, carisma, mediunidade, canalização e outros nomes mais, é o plano mental, onde sim, o pensamento é aquele que faz a interseção entre os dois planos, e através dele é que vêm as mensagens. A interseção do pensamento, porque ele reside no mundo material e também reside no mundo espiritual. Então, um dos ensinamentos espirituais que a gente tem recebido, né, é o de que para o espírito nascer é mais difícil do que partir daqui, por causa das incertezas, por causa da dificuldade que a vida material traz para o espírito. Então, partir daqui tendo semeado bem é uma garantia de uma vida espiritual boa. Agora, a vinda até aqui, aonde no mundo onde o joio e o trigo, onde o justo e o injusto estão, ela é desafiadora. E aí depende do que fizermos nesta existência, que vai dar uma qualidade de vida melhor para a gente aqui, e também vai definir o nosso futuro espiritual. A semeadura do bem nesta vida é o que garante o passaporte para uma existência melhor em outra vida. O céu, o reino de Deus, é um estado consciencial que nos liga a dimensões espirituais compatíveis com o nosso ser. E no caso do Gugu, temos ouvido inúmeros testemunhos que nos dão uma visão quanto à sua situação espiritual, pois o semeador do bem colhe sempre o bem. E a melhor passagem entre planos é aquela que se dá em harmonia com as leis divinas, e quanto mais espiritualizado o ser, melhor é esse equilíbrio, pois o nosso destino é espiritual. E a matéria já cumpriu o seu papel educativo para o espírito. Então, evoluir é ampliar a nossa consciência em direção a Deus, né? Em diversas situações, presenciamos o Gugu expressar a importância que a fé tinha em sua vida, e a prática da oração atua diretamente na psique, predispondo o espírito a uma melhor compreensão e obtenção do auxílio espiritual nessa sua nova condição. A transitoriedade, né, do mundo material, ela é um eloquente chamado para se buscar uma visão espiritual, né? Como os espíritos, nós trazemos na nossa contribuição espiritual uma herança construída por nós, que direciona os vínculos afetivos, contexto em que iremos viver, influências na saúde corporal, tendências ao vício e defeitos, virtudes que nos auxiliam, intuições balizadoras da existência, entre outros aspectos, inclusive do gênero de partida deste mundo. Todas essas coisas se somam ao longo da existência, cumprindo como marcos, pontos, do qual o espírito se conduz durante a vida. Nesse momento, eu me lembro dos dizeres de Jesus, quando ele diz que quem com a espada fere, com a espada será ferido.
e a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, então há uma ação e reação, né? Mas que essa ação e reação, ela é atenuada, essa lei de ação e reação é atenuada pelo amor que cobre a multidão de pecados. Então, a certeza de que por maior que sejam nossos erros, nossas imperfeições, tudo aquilo que a gente faz no bem, garante uma existência melhor aqui e lá. E no caso do plano espiritual, é onde nós vemos o Gugu partir e deixar para trás um legado, né? Que corresponde a uma semeadura no bem, como a gente tem visto muitos comentários a esse respeito, né? Agora, partir dessa vida sem dor é sinal de que não necessitamos desse aprendizado, pois esta é a finalidade dessa existência, que é aprimorar o espírito enquanto ele está aqui. Feito o aprendizado, já não é mais necessário, e é muito mais difícil ficar preso ao corpo em condições de debilidade do que partir de uma forma rápida, de uma forma indolor, até mesmo muitas vezes não percebida pelo espírito, que se vê em outra realidade amparado por outros seres. Então, a pergunta também que surge quanto a Deus, né? Onde é que Ele está? A compreensão de Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Isto é, está além do mundo material e presente pelas suas leis físicas e morais em todos os mundos. E a lei é igual para todos, pois isso é justo e não há privilégio diante das leis. Jesus sintetizou isso dizendo que a chuva caía sobre bons e maus, então Deus distribui igualmente para todos, não há privilégios. O Espírito necessita da encarnação na matéria, em seu processo de aprendizado, pois muitos de nós, na imortalidade, não sabemos apreciar o valor da existência. E por aqui a sensação de impermanência, da transitoriedade da matéria, faz a gente valorizar a vida ainda mais, conferindo uma positividade para a existência, do qual muitas vezes, conscientemente, a gente não consegue. Os mecanismos da vida natural proporcionam os sentimentos necessários, instintos, para que a gente valorize a existência cada vez mais. E todo o aprendizado aqui realizado, ele se conserva no espírito e é levado para o plano espiritual. O espírito, ele, no seu aprendizado, nesse mundo das formas, que é um mundo de dualismos, o aprendizado é feito por opostos, pelo contraste. Valorizamos o bem na medida em que o mal se instala. Valorizamos a vida pela ausência dela. E é com isso que nos empenhamos mais em conservá-la, em dar-lhe um significado, um sentido. Registramos as nossas conquistas e conferimos, então, o legado que deixamos, procurando deixar uma herança positiva, né, daquilo que realizamos. E aí a gente vê, então, inúmeras obras, inúmeros livros escritos como registro da nossa passagem por aqui. Até tem uma brincadeira que dizem que você, antes de partir, tem que deixar então um livro escrito. Então as pessoas buscam escrever um livro para registrar sua passagem por aqui. Isso é valorização da existência, da sua vida. E todos nós queremos deixar um livro com páginas belas, que serão bem lembradas, que serão motivo de admiração, que serão motivo de conforto, de auxílio para alguém, por vários motivos e várias formas, né? Então nós valorizamos a vida pela ausência dela, né?
E esse é o entendimento que nós temos que ter de valorização da vida, mas não uma valorização da vida num sentido, já que vamos partir, nós agora vamos viver um carpe diem. Não, porque esse tipo de visão é uma visão daquele que sem esperança confere à vida material todo o sentido, e aí então é aquilo que a Bíblia diz, outros mestres também citam, que é o apego às coisas materiais. Na Bíblia diz, comamos e bebamos. Porque já que não tem nada, esse é o discurso lá, onde a gente encontra no Eclesiastes, Salomão, falando daqueles que não creem em Deus. Então, por não crer em Deus, comamos e bebamos, porque é o que nos resta. Então é isso, esse discurso que a gente vê muito na sociedade, por uma descrença, por uma falta de espiritualidade. Então essa falta de esperança leva a gente a se apegar ao hoje. Agora, numa visão espiritualista, como a vida é aprimoramento do ser, nós vamos procurar sim, buscar viver a vida intensamente, mas naquelas coisas que contribuem para o aprimoramento do espírito. Aquelas que a gente vai criar uma bagagem do qual nós levaremos conosco. Jesus falou, ajuntai tesouros, que a terra não pode, que a ferrugem não pode corroer. Então juntai tesouros do Espírito, pois esses são permanentes. E é esse entendimento. E agora, por último, temos a questão dos familiares e amigos que ficam. Nessa hora a fé se faz ainda mais necessária, juntamente com o apoio dos que os amam, de todos aqueles que partiram. Os laços de amor criados aqui superam a distância entre planos. O pensamento é a direção e o sentimento é a força que impulsiona nossas orações, levando conforto, energias benéficas, restauradoras para o ente querido que partiu. Então, evitemos sentimentos negativos, lamentações e desesperança, que da mesma forma, pela lei de sintonia, não contribui para o bem-estar daqueles que amamos e se encontram na pátria espiritual. Convido vocês, então, a orar por todos aqueles que não estão mais conosco e que o Gugu, na sua partida, com certeza está bem no mundo espiritual, dado que semeou bem, possa servir apenas de exemplo, de uma referência, por todos aqueles que muitas vezes saíram desse mundo, fizeram bem, mas não tiveram um reconhecimento em vida, ou até mesmo depois da vida. São os incógnitos. Então nós vamos orar por todos eles que prestaram auxílio no bem aqui, na terra, conosco, e que também partem, que têm o seu valor, da mesma forma como o valoroso Gugu tem. Então vamos orar pelo Gugu e por todos esses outros, porque todos eles vivem em espírito, pois para Deus todos vivem, e a vida em Deus é imortal por natureza. Então eu quero orar ao Pai Celeste, pedir que possa amparar, auxiliar, fazer com que a hierarquia espiritual possa levar socorristas, possa levar auxílio, possa levar lenitivo para a alma, para todos aqueles que partiram para o mundo espiritual. Para todos aqueles que agora estão aí, ó Pai, derrama sobre eles da sua luz, da sua sabedoria, do seu entendimento da vida espiritual do mundo, para que eles possam estar, então, em sintonia com o novo meio em que vivem, possam compreender e assimilar as lições que trouxeram, aprender e se enriquecer com isso. E eles estão, então, de chegada aí no mundo espiritual, e nós aqui já estamos saudosos deles, que então nós possamos transformar essa saudade num grande abraço fraterno,
num envolvimento de amor de nossos corações para com eles. E que assim nós possamos confortá-los, possamos melhorar suas condições, fazer despertar a luz da fé em cada um que ainda não encontrou, para que ele possa, através da oração, receber a ajuda necessária. E assim, ó Pai, encerro essa oração, certo de que, Pai, você já faz isto e sempre fez. Mas nós é que aqui agora, humildemente reconhecemos essa sua ação em favor daqueles que partiram desse mundo. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, espero ter ajudado. Esse vídeo a gente tenta fazer um vídeo mais sintético possível e eu acredito que muitas ideias podem ser refletidas do que foi nos trazido através dessas palavras. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.